Os casos de dengue no litoral estão aumentando. Por isso, é preciso ficar muito atento à doença, principalmente com a dengue hemorrágica. A cada semana que os boletins informativos da dengue são divulgados, a preocupação da população aumenta junto com os casos da dengue no litoral. De acordo com o último informe semanal da Secretaria Estadual de Saúde da dengue, já são 1.489 casos aqui no litoral e um óbito. No estado já são 37.516 casos da dengue e 15 óbitos. Além da dengue clássica, agora também começam a surgir casos de dengue hemorrágica. Os sintomas iniciais da dengue clássica e da grave são semelhantes nos primeiros dias. O que diferencia uma da outra são as complicações que podem ocorrer depois do quadro viral. É o que explica esta médica infectologista. Algumas pessoas, por vários motivos, podem apresentar complicações. E a complicação é a dengue hemorrágica. Aí vão aparecer fenômenos hemorrágicos, pode aparecer sangue no xixi, sangue na gengiva, sangramento nos olhos, um pequeno corte que vai sangrar muito mais durante o quadro de dengue. Ela comenta que um dos meios de se identificar a dengue hemorrágica é a chamada prova do laço. Uma forma simples que pode ser realizada por um profissional de saúde em uma unidade básica mais próxima da sua casa. Pode ser feita até em casa ou no posto de saúde, mas é melhor que seja feita por um profissional de saúde para não ter enganos, né? Onde a gente insufla um manguito de pressão, afere a pressão da pessoa, mantém esse manguito insuflado numa determinada pressão por um determinado tempo. Quando retira, vê lá se está fazendo bolinhas vermelhas, que a gente chama de petequias. As plaquetas, a parte do hemograma lá, né, da parte do sangue que a gente vai ver, que é a parte responsável pela coagulação, elas estão diminuídas num ponto onde elas não conseguem fazer coagulação mais. Então, podem aparecer fenômenos hemorrágicos espontâneos e aparecer também pequenas hemorragias que indicam que o quadro está se agravando. E a partir daí pode desenvolver choque e aí sim ser muito grave e ameaçador à vida. E além disso, é comum pessoas se automedicarem quando sentem algum sintoma da dengue. Mas cuidado! Alguns medicamentos podem ser prejudiciais, piorando ainda mais o estado clínico do paciente. Teve uma febre, começou a se automedicar com medicações não indicadas para dengue, que a gente tem várias medicações que não são indicadas, mas principalmente os anti-inflamatórios todos, aspirina, essas medicações combinadas, tipo, que tem várias medicações junto, tipo Dorflex, Miozan, essas coisas que o pessoal estão acostumados a usar para sintomas leves de qualquer coisa, começa a usar esse tipo de medicação para atenuar os sintomas da dengue clássica, e aí ela pode isso facilitar a evolução para a dengue hemorrágica. Para as pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco, ou seja, crianças, idosos e pessoas com comorbidades, o alerta tem que ser ainda maior, pois elas têm mais probabilidade de desenvolver o quadro hemorrágico da dengue. A partir do momento em que tem uma suspeita de dengue, ele vai ter que ser acompanhado para ver se essa coisa não está piorando. Algumas pessoas necessitam de maior aporte de líquido, inclusive como soro. A grande maioria dos pacientes adultos jovens, sem doenças, podem ficar em casa, repousando, num ambiente fresco, ventilado, usando repelente, pelo amor de Deus, porque se ele está com dengue, o mosquito picar, ele vai sair transmitindo dengue para os outros, e tomar muito líquido. Qualquer sinal diferente, apareceu o xixi, não consegue levantar, não consegue responder, não consegue mais comer, está vomitando muito, não consegue beber, não consegue comer, tem que ir procurar ajuda, porque vai desidratar gravemente com alto risco de desenvolver complicações. Bem, alguns pontos importantes, né? O primeiro deles é que hoje sai um novo boletim da dengue com números atualizados, então muito provavelmente na tarde dessa terça-feira teremos um cenário ainda mais grave da doença aqui no litoral do estado. O segundo ponto, muito importante reforçar que quem está com dengue deve passar repelente a todo instante, porque como é que funciona a dengue, tá? Uma pessoa com
o vírus, ela é picada pelo mosquito transmissor da doença, o mosquito infectado vai lá e pica outra pessoa e aí essa outra pessoa contrai a doença. Então, para evitar que o cenário ele continue aumentando, piorando, é preciso que a pessoa com dengue use repelente a todo instante. Ela não pode ser picada pelo Aedes aegypti, senão ela vai contribuir para que outras pessoas também contraiam a doença. E o terceiro ponto é automedicação. Não tome essa iniciativa, não tome essa atitude, procure um profissional da área da saúde, ele vai te orientar de forma correta, ele é quem vai medicar você e aí você vai ter uma plena recuperação. Você viu, né, a especialista no assunto falando que a automedicação pode, inclusive, contribuir para o surgimento da dengue hemorrágica, para o agravamento da situação, do cenário. Então, é muito importante ficar atento a todas as recomendações médicas.